E aí, a gente conversando, eu e ele, né? Aí ele falou assim, olha, me dá um tempo pra eu ver o que eu faço, porque é o seguinte, enquanto você estava resolvendo lá e ficou um pouco lá na Gi, eu conversei com meu irmão, a mãe dele estava até em Goiânia, porque eles são de Jataí, a mãe dele estava passeando aqui, ficou sabendo da história e ficou com medo do meu pai matar ele. Não, imagina a sogra chega bem no meio da confusão. No meio da bagunça, e nem me conhecia. E aí ele pegou e falou assim, meu irmão mudou pra cá há pouco tempo, que acho que é o irmão mais velho. E aí falou assim, e ele comprou uma casa que tem um barracão de 3 cômodos no lote. E ele falou que se precisar a gente pode ficar lá até resolver. Aí eu pensei, meu Deus, eu vou casar. Casar, o homem da minha vida. Eu já tava... Isso, você tinha quantos anos ainda? Não. 15. Tinha 15. Tava com 15. Não mudou muito, não, mas... Aí eu tava com 15. Aí ele pegou e falou assim, aí espera só uma semana pra eu ver o que a gente vai resolver, né? E aí ele falou, eu tenho um dinheiro pra pegar com meu cunhado, que eu tava juntando pra comprar uma moto, mas eu não vou comprar mais a moto, eu vou comprar um fogão, uma guarda-roupa. Mudou as prioridades. Ele tinha quantos anos na época? Aí a gente é 7 anos de diferença um do outro. Então ele tava 25. com 22. Não, 22. Mas assim, gente... A idade do filhinho. É a verdade. Do Eric. E aí, assim, só que o Eric tem uns conceitos bem diferentes, eu tô tranquila. Ei, que sorte, hein? Já namora há 3 anos, mas ele tá bem tranquilo, ele fala que não pretende casar agora, então eu tô tranquila. E aí, assim, assim foi. Aí ele pegou esse dinheiro, comprou as coisinhas, né? E aí a gente foi morar junto. Mas, assim, falar pra você que era o que eu queria, não era. Eu Muita queria... incertezas, né? Porque, assim, eu era novinha, mas eu tinha... não sei como... Hoje eu fico vendo as meninas, assim, de 15 anos, a cabeça tão vaga, tão vazia. E eu tinha uma cabeça muito formada. Que eu tava falando pra Vanessa, eu já tinha um sentimento de que poderia dar muito certo por eu ver quem era ele, a atitude que ele estava tendo, né? E poderia dar muito errado, porque ele era um jovem, né? Que ele gostava, ele tinha vindo de um interior para Goiânia, ele estava conhecendo a vida dele agora, ele tinha muitos amigos, ele gostava de uma cervejinha. Eu nunca bebi, não gosto de bebida, mas ele sempre gostou. Então, assim, pra mudar a vida dele, assim... Mudar radicalmente, Não, e né? foi uma mudança literalmente repentina. Sim. E foi 359 graus, né? E vocês, assim, sabem, né, gente, que pra homem cair a ficha de que agora eu sou um homem casado... Complicado, né? E essa mudança toda, né? Pra nós, mulher, parece que nós já nasce assim com esse instinto, né? Ou eu vou ser freira, ou eu vou ser uma mulher. Então, assim... Naquela época era mais, né? Hoje mudou muito, sim, né? Mas mudou hoje muito. As mulheres, grande parte, já não quer mais não esse quer saber, pensamento, né? De isso. casar, né? Homem que vai me bancar. Infelizmente, isso, né, gente? Infelizmente. Porque é muito bom você ter uma família, você ter uma casa. O conceito de família continua, né? Sim. Essa ideia de família, de ter um homem provedor. E as mulheres hoje não isso. pensam mais isso. Tá muito bom aqui na casa da minha mãe, mas do meu pai. Sim. Ou então eu vou morar sozinha, eu sou independente, eu tenho meu dinheiro, eu não preciso de homem, né? E a vida não é isso. Então, assim, eu já tinha minha cabeça formada dessa forma de que eu ia ser realmente uma mulher, uma dona de casa, uma esposa, uma mãe. E já para o homem, como se diz, engolir isso é mais complicado, né? Então, assim, o João me deu todo um apoio, foi um cara, e é ainda, extraordinário, assim. Só que para ele cair a ficha demorou, eu sofria. Hoje quem vê o João e vê o que ele era antes, quem conheceu antes e vê agora, fala, meu Deus, né? Ai, como eu queria um homem assim, quem sabe, né? Todo o processo. Quanto joelho ali no chão, meu Deus, me dá sabedoria, né? E discernimento para compreender, porque
Eu nunca imaginei, assim, de me envolver, de casar, depois como a gente casou. Depois a gente casou na igreja e tudo, depois de uns anos. O Eric já estava com 7 anos quando a gente casou na igreja. Mas eu nunca me envolvi pensando assim, eu quero Largar, se não der largar, certo, tô pegando as minhas né? coisas e indo embora. Ou assim, se não der certo, igual eu escuto. Eu arrumo muitas noivas lá no estúdio e eu escuto assim, Mércia, se não der certo, a gente larga. Né? Você já vai profetizando isso e conscientizando isso. Né? Você coloca isso no seu inconsciente. Sim, não, e eu fico pensando, né? O tanto que é desgastante você terminar um relacionamento, que seja um noivado, um namoro, imagina terminar um casamento. Nossa, gente. Então, assim... Você tem que pensar muito antes de entrar, né? Tem que a gente sofreu muito, até o João entender de que ele era o provedor, de que ele era o homem da casa, ele era um homem casado. Assim, eu não sofri no sentido, nunca, até hoje, não sei disso, de traição. Mas, assim, tinha os amigos que atrapalhavam a gente, chamava pra bebida. Os lugares que ele frequentava, eu nem ia, porque eu sabia que só tinha homem. Era um lugar, era bar, era boteco, que só tinha sinuca. Então, o meu medo não era preocupação de traição. Não vou falar pra você, não passou na cabeça? Passa, né? Porque se ele me larga lá sozinha e sai num final de semana, que era pra ele estar comigo, ele me deixa só, porque na época eu nem tinha o Eric ainda, e vai pra bares, tem alguma coisa, né? E eu não, muito da igreja, né? Era... Né? E aí, como diz papai, né? Vai envolver com um maloqueiro desse? Porque esse é do meu pai, porque ele não era da igreja, então ele era um maloqueiro, né? Mas assim, ele provou ao contrário para o meu pai, né? De que era um homem trabalhador, né? Estudava e provou para o meu pai que não queria só aproveitar de mim, porque diante das circunstâncias de onde a gente vivia, o medo do meu pai era esse, né? De vir um e só aproveitar e depois abandonar. Então, assim, demorou a cair a ficha do João, mas ele entendeu. Hoje, gente, eu falei pra Vanessa na hora que a gente tava vindo. Falei, Vanessa, tá doido que eu vou fazer propaganda de você. Não faço propaganda. Tô contando aqui só pra vocês, assim, mais de uma forma bem breve que eu vou falar de João, porque assim, não pode falar muito. Não faço muita propaganda, porque João é um cara, assim, espetacular, sabe, gente? Assim, ele é meu porto seguro. Ele é, assim, eu falo pra ele, eu não me vejo, todos os dias eu falo isso pra ele, eu não me vejo sem ele. E a gente tem muitos sonhos ainda, a gente vai muito além, né? Eu fico falando pra ele, a gente tem uma casa com jardim, amo plantas, e a gente pôs uma namoradeira lá debaixo de umas samambaias que eu fiz no pergolado, e aí eu falo pra ele, olha, a gente vai envelhecer aqui nesse banquinho. Né? Agora não, já porque a gente está com muitos outros planos de ir para a roça e morar lá. A gente comprou um ranchinho e aí a gente pretende futuramente ir para lá, ter mais qualidade de vida. E eu não me vejo em nenhum momento sem João. Mas isso é muito lindo também, né? Você começou bem cedo, 13 anos é muito cedo. Assim, e aí, quando eu conto isso... E um dia eu contei para uma ginecologista, ela ficou até assim, sabe? Mas como assim? Quantos homens você teve? Não, só ele. Ai, doutora, eu tive só o meu marido. Como assim? Isso é algo que o povo espanta, né? Assusta, porque não tem mais mesmo. Não tem. E assim, eu falo, eu profetizo isso na minha vida, sabe? É o primeiro e vai ser o último. Cara, isso é uma bênção, né? Porque nos tempos de hoje, a gente olha, eu tive uma menina que eu estudei com ela. E aí, isso que estudei na época, devia ter meus 15, 16 anos, era uma disputa, era ela e outra. Assim, existia essa disputa, sabe? De quem ficava com mais cara. E aí ela ficava contando quantos que ela já tinha beijado e quantos que ela já tinha ido pra cama. E eu era tão recatada nessa época, mas tão recatada, assim, que eu falava, gente...
ou eu sou muito fora da caixinha mesmo. Sim, você parece que tá em outro mundo. Não é que você é diferente porque você é especial. Não é assim, eu me sinto especial porque eu sou diferente e tal. Não. É simplesmente você se sente assim, eu não tô nesse mundo. Sim, eu já falei isso várias vezes. E é muito estranho mesmo, porque parece que o normal é ficar com vários caras, né? Eu tenho uma cunhada, a gente é como se fosse irmã, ela é casada, nós somos primas primeiras, ela é casada com meu irmão. E assim, a gente é muito ligada, a gente conversa muito. E aí eu falo pra ela, olha, às vezes, Aline, eu sinto que eu não sou desse mundo. Esse mundo não me pertence mesmo. Porque quando você conta uma coisa assim, as pessoas te olham com a forma como se fosse julgando. Como assim? Você não aproveitou a vida? Sente um ET. O que eu escuto é que eu não aproveitei a vida. Gente, o que é aproveitar a vida? É você ir pra farra, é você ficar com vários, é você beber, é você se drogar. Isso é qualidade de vida? Né? Então, assim, eu falo... Aí, quando a pessoa me fala, eu falo assim, nossa, eu aproveito muito. Eu aproveito muito a minha vida. Eu aproveito com a minha família, eu aproveito com o homem que eu amo. Isso é porque as pessoas não perguntam. Você é feliz com a vida que você tem? Sim, não faz essa pergunta. Não vê assim. Elas acham, gente, que deprimente. A menina é o primeiro namorado, casou, tem filho. Ela tá presa. Nossa, que vida triste. Que vida tá presa. Nossa, mas que vida triste. Mas aí acha que a diversão né, que são pregados hoje. É muito isso. Não, e é vazio. E é vazio essa história de você sair, de você beijar um e ir pra cama com outro e tal. Pode ser bom ali no momento. Sim. Mas é um vazio gigante. Quem passa por isso, quem faz isso, sabe o quanto é vazio na alma. Gente, e acho que a família é a base eu sempre tive mesmo. esse conceito, assim, sabe? De quando eu fosse namorar, era aquele, pronto, e acabou. Nada de ficar... Porque, igual eu falei, do sorriso. Gente, eu olhava quando um ficava assim perto de mim, querendo paquerar, eu olhava pra boca assim e falava, gente, mas se tiver um dente podre? Gente, se aquela boca tiver mau hálito? Não, então eu não tinha essa coragem. Entendeu? E aí eu não achava bonito também, assim, de com um, com outro. Não, não achava bonito. Não acho até hoje. Não acho vantagem nenhuma. Nem tanto que eu falo para as minhas noivas, quando a gente tá lá eu e ela, a gente fica muito... eu trabalho só. E eu tenho minha sobrinha afilhada que faz massagens lá por hora marcada. E eu falo muito para as minhas noivas, eu falo, olha, você tá casando pra quê? Por quê? Aí, tá tão vago que você não sabe responder. Tem pessoas que estão casando porque já tem muitos anos de namoro. Porque minha mãe e meu pai velha. Isso, eu tô ficando sozinha, velha. Eu não posso ficar só. Porque a gente já namora há tantos anos. Não, eu tô casando porque eu quero fazer o João feliz. Sim. E o João tá casando comigo porque ele quer me fazer feliz. Ele não é porque eu quero ser feliz. É porque eu quero fazer o João feliz. Porque eu amo ele, então eu quero ver a felicidade dele. Até porque o casamento, ele é doação, né? É o servir. É o servir. É um servir gratuito. Então, assim, aí quando o João foi entendendo isso, e aí tudo melhorou mesmo, assim, que agora, gente, eu falo pra vocês que eu tô na melhor fase da minha vida. Isso existe, não desanime. Eu tô sentindo, eu não desanimo, não. Que, eu tô assim, tão empolgada a melhor isso, fase da minha vida é agora. Porque, assim, desde quando hoje o Eric tá com 22, a gente casou na igreja mesmo, quando o Eric estava com 7 anos. Nem tanto que ele entrou na igreja, levando Nossa Senhora. Casei lá na Sagrada Família com o Padre Luiz. E assim, João se transformou. Porque a atitude do casamento veio dele. Porque eu sempre tive esse desejo. É para falar para vocês assim, era o sonho de vestir de noiva? Não era. O meu sonho era voltar o ritual, na verdade, comungar. A entrar em comunhão com Deus. Coisa que eu não tinha. Não fazia. Porque aquilo, quando eu ia nas missas, feria minha alma. De eu estar vivendo de união estável, né? Ali, não casei no cartório, não casei na igreja. Cartório para mim não fazia diferença, eu queria casar na igreja. E quando eu falava para ele falava assim, não,
Ah, a gente vive tão bem, pra quê? Casado com fé, como é que é? Juntado com fé, casado. Tinha esse ditado. Então, assim, e ele não era muito participativo da igreja. Eu ia, a maioria das vezes eu ia só. E aí foi até que, de fato, um dia aconteceu de eu conversar com o padre virou para mim e falou assim, olha, minha filha, vocês têm que tomar atitude, porque vocês estão em pecado e você é viúva de marido vivo. Nossa. Aí Forte. eu falei assim, meu Deus, não tinha parado para pensar nisso, né? E aí eu falei, padre, como assim? Ele falou assim, todos os lados que você vem para a igreja, você vem só. Você E é o padre viúva de Luiz marido ainda é vivo. daquele, né? Bem. E aí aquilo me doeu, sabe? Eu saí da igreja, sentei no meio-fio, gente, mas eu chorei tanto. Eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou largar desse homem. Porque eu não sou casada com ele mesmo. Eu vou criar meu filho, vou viver minha vida. Porque eu já vinha orando, e não, né? Meu Deus, cadê a resposta? Eu falava que era o homem que eu queria mesmo, acordar todos os dias, ouvir a voz dele, mas ele não tá fazendo o que é de agrado para Deus, né? Uhum. Então, o que me resta diante da conversa que eu tive com o padre, é separar mesmo. E aí, de fato, a gente teve algumas discussões, a gente separou, ficou um mês separado. E aí entrou a madrinha do Eric, a minha prima, me ajudou muito, me apoiou, e eu fui para casa da minha tia. E não trabalhava, triste, né? Porque aí eu não tinha emprego, eu falei, aí meu Deus, você como é que eu vou sente. criar meu filho? E a madrinha dele me apoiando, me dando toda força. O Eric estava numa fase que só podia beber leite de cabra, tinha intolerância a outros leites, tinha um probleminha de saúde. E aí eu falei, gente, mas que bagunça, né? Porque aí eu discuti com ele, porque estava bebendo demais, não buscava a Deus, e eu não estava feliz daquela forma, eu não podia entrar em comunhão com Deus e tal. E a gente separou. Mas nesse um mês foi um momento assim, tanto para mim quanto para ele, de um deserto de purificação. Ele foi literalmente purificado. Um tempo necessário, então. Porque esse um mês, assim, eu não vi ele. Ele ia até lá na minha tia, a minha prima, a madrinha do Eric, mostrava o Eric para ele. O Eric estava com um aninho e deixava ele ter aquele contato ali e tal, mas ele falava assim, eu quero ver a Mercy. E ela falava, a Mercy não quer te ver. E eu não queria ver ele mesmo. Porque eu falava, gente, não vai mudar. E eu não posso ficar desse jeito mais. Mesmo que aquilo ali tava assim... Foi uma firmeza, né, que você teve. Corroendo por dentro, sabe? Eu com 20 anos. Nossa, Tem que ser muito firme. Porque E aí eu falei, não devia olha, ser eu vou fácil. ver o que eu vou fazer da minha vida. Eu vou arrumar um emprego qualquer aí, de qualquer coisa. Vou alugar um quartinho, vou criar o meu filho e vou viver minha vida. Porque se é assim que ele quer, né? E aí passou um mês, ele pediu até pelo amor de Deus, né, pra gente conversar, chamou minha tia. E aí minha tia falou, minha filha, conversa com ele. Escuta o que ele tem pra falar, pelo menos, mesmo que você não fale nada. Minha tia, irmã da minha mãe, assim, foi um apoio pra mim na época muito, assim, top. Desde a minha infância lá, desde quando a minha mãe separou do meu pai. E eu fiquei, vai lá, vai quem, e aí fica na casa do pai, fica na casa da mãe, fica na casa da avó, fica na casa da tia. Você perambulava. Porque era pequenininha, né, e meu pai precisava trabalhar, então eu ficava ali. E minha tia, assim, foi, sabe, nossa, eu amo essa tia demais. Eu falo isso pra ela. E aí minha tia falou, conversa com ele. Escuta o que ele tem pra falar. E ali eu sentei na área dela, ali com ele. E aí ele ainda estava, a gente morava no setor universitário ainda, e aí ele falou, prometeu, assim, né, mundos. Mundos e fundos. E aí eu fiquei, ai meu Deus, eu quero tanto acreditar, né, que não seja mentira, que a hora que eu voltar, de fato seja tudo isso que ele tá falando. E aí ele falou assim, eu te juro, eu te prometo que a partir de hoje, e hoje ele ainda fala isso, e ele se emociona quando ele fala isso. Que ele é muito emotivo. E ele fala assim, quando eu fiz a promessa para Deus que eu te faria a mulher mais feliz e tentaria
realizar todos os seus sonhos, eu tô aqui para isso. Nem tanto que tudo que eu falo, vamos fazer isso? Vamos. Ele nunca diz não, ele não para pensar, ele fala, vamos tentar, vai dar certo, nós vamos conseguir. Entendeu? Então, ele fez essa promessa. E aí, eu falei para ele, tá certo, então, a partir de hoje, eu coloquei uns pontos. Eu falei, olha, eu não aceito mais isso, não aceito bebida, eu não aceito esses seus amigos, eu não aceito morar mais nesse setor, eu não quero mais ficar assim, e eu, a partir de hoje, eu vou trabalhar. Uma nova vida. Uma nova vida. E nós vamos sair da casa que a gente mora, porque era uma casa da irmã dele, pagava um aluguel simbólico, mas a gente morava no setor universitário. Então, eu queria sair daquele mundinho ali, daqueles amigos que acabava atrapalhando a nossa vida, nosso relacionamento, e ter uma nova vida. E assim foi. Aí a gente foi. E ela aceitou tudo, suas condições. Aceitou. Ele topou. Tava bem determinado. Ele topou. Tava tudo que decidido eu também. impus, falei pra ele falou, eu aceito. E aí, daí pra frente, no mesmo dia, aí minha tia foi, levou a gente pra casa e levou minhas coisas, porque eu tinha levado todas as minhas roupas e do Eric pra casa dela, né? E aí falou, não, minha filha, tenta, né? Vai dar certo, o João é uma pessoa bacana e ele demonstra a verdade, aquele choro dele não é falso, porque quando o homem chora, ai, qual que é a história mesmo, que fala homem que chora é falso, alguma coisa assim, né? E aí nem sempre, né, gente? Nem sempre, às vezes, a gente tem que acreditar mesmo que mudanças existem. E aí, ali, realmente o João mudou, porque aí eu voltei para casa, mas a gente no outro dia já foi procurar outra casa pra gente morar, porque morava de aluguel. Fomos morar na Vila Nova, de frente a um berçário. As coisas já começaram a melhorar bastante. Achamos um barracãozinho de frente ao berçário. O berçário era onde o Eric ficava. E, assim, foi uma fase maravilhosa, porque aí tudo começou a mudar, né? O Eric adaptou muito bem no berçário, porque a mulher acolheu ele muito bem. E ele apaixonou pela dona da escolinha. E, então, eu sentia que ele estava bem ali. E você tinha paz para poder trabalhar. E minha tia arrumou um emprego para mim na loja que ela tinha lá na Bernardo Saião, de aviamentos. E aí, assim, foi. Eu comecei a seguir, aí a gente começou a melhorar, né? Porque os dois trabalhando, tudo é mais fácil. E seu pai já tinha voltado a conversar com você nessa época? Então, meu pai voltou a conversar. Vamos voltar lá, né? Meu pai, ele ficou 2 meses sem falar comigo, quando eu fui morar junto com o João. Depois de 2 meses, o que aconteceu? Meu pai pegou dengue e ele ficou muito ruinzinho. Muito fraquinho, dizendo ele que ia morrer, né? Ai, eu já tô morrendo e tal, né? E aí eu tô morrendo, e aí chama minha filha, eu preciso que ela me perdoe, né? E aí eu fui, minha irmã me chamou, falou, papai tá muito ruim, vai lá conversar com ele tá com dengue, acho que era até hemorrágica na época. Então não era uma denguezinha não era uma simples, dengue né? simplesinha, não. E ele tava bem fraquinho mesmo. Aí eu cheguei lá, e ele me abraçou, aí a gente chorou muito, porque eu queria muito aquele abraço, né? E aí a gente chorou muito, aí ele falou assim, minha filha, você me perdoa? Me perdoa pelo que o pai fez e tal. Falei, claro, pai. Nossa, só não precisa nem, né? Era tudo que eu queria ouvir. Comecei a chorar. E aí eu perdoei ele, a gente se perdoou, ficamos ali abraçadinho um tempão. Eu deitei em cima dele, que ele estava deitado no sofá, lembro como se fosse hoje. Deitei em cima dele e ali a gente ficou ali, né? Abraçadinho, um sentindo o cheiro do outro. E a gente se perdoou. Só que aí meu pai me perdoou, só que ele não entrava na minha casa quando ele ia na minha casa. Ele ia lá no portão, e aí eu falava, entra, pai, eu insisti, ele, não quero entrar e tal. Não entrava. Já quando o Eric nasceu, 4 anos depois veio o Eric. Então, quando o Eric nasceu, aí papai entrou. Aí ele ia todos os dias na minha casa. O poder que a criança tem, né? De renovar tudo. Todos os dias, papai ia lá, e meu netinho, e brincava, e aquela coisa, aquele amor com o Eric, e aí o João já era o melhor genro que ele tinha. De malandro. João já era, ele falava, João é o melhor genro que eu tenho, porque, nossa, ele é um cabra muito trabalhador, desse jeito, né? E aí, assim, João, cara,
todo cheio. E o João nunca guardou mágoa do que ele falou, do que ele fez. Uhum. João, graças a Deus, não é uma pessoa assim de rancor, de mágoa. Então, diante disso, a gente se perdoou e ficou tudo certo. Meu pai começou a ter convívio com a gente. E, como se diz, aí sim reinou a paz, né? Porque aí o Eric veio, trouxe a paz, e aí eu comecei a trabalhar, e daí estabilizou um pouco a vida, né, de casado, porque aí o João literalmente mudou mesmo, Uhum. perdeu todo o vínculo com aquela amizade de bebedeira, de bares, né, e se transformou.